Livros obrigatórios para quem faz letras português. Esse é o tema do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu já gostaria de comentar aí sobre a palavra obrigatório. É claro que vai variar de faculdade para faculdade, no entanto, eu partirei da minha experiência. Livros que foram fundamentais na minha graduação. Bom, quando nós pensamos em um professor de língua portuguesa, fala sério, qual que é a primeira coisa que vem à mente? Não é aquele sujeito que sabe escrever muito bem, que conhece, que domina as regras da língua? Pois é, isso será estudado a partir de uma gramática. Eu tenho aqui comigo a Moderna Gramática Portuguesa, de autoria de Evanildo Bechara. Mas vocês podem aí adquirir também a do Segala, outras do mercado. Eu considero a do Bechara a de melhor custo-benefício, levando em consideração preço e também qualidade, então eu sempre recorro a ela. A gramática não costuma ser um livro que você vai ler inteiro de uma vez só. O que nós fazemos na maioria das vezes é consultar o sumário e ver ali o tema que nós estamos procurando, que nós temos dúvida, que nós vamos preparar o material sobre ele para a aula. Vou ler para vocês os nomes das seções do livro. Linguagem, suas dimensões universais, aí tem as várias subseções. Todos têm as subseções, várias divisões. Eu vou ler aqui somente o título da seção para o vídeo não ficar muito longo. Planos e níveis de linguagem como atividade cultural. Língua histórica e língua funcional, sistema, norma, fala e tipo linguístico. Propriedades dos estratos de estrutura gramatical. Dialeto, língua comum, língua exemplar, correção, exemplaridade. Gramáticas científicas, gramática normativa, divisões de gramática, disciplinas e afins. Linguística do texto, fonética e fonologia, produção dos sons, classificações dos fonemas, fonética descritiva, fonética expressiva ou fonoestilística, ortoépia ou ortoepia, prosódia, ortografia, formas e funções. E aí as divisões são muito variadas: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, estrutura. Enfim, eu poderia ficar uma hora comentando aqui o sumário deste livro, mas é só para vocês terem uma ideia do quão completo ele é, do quão importante é ter uma gramática. E aí tem gente que vai vir com um papo: ah, mas o meu trabalho ele é mais voltado para a literatura. Não importa, meu anjo, você vai ter que escrever textos, vai ter que revisar, você vai ter que saber gramática. Até porque a maioria dos formandos vai trabalhar em escolas. Algumas escolas têm a divisão de literatura e língua portuguesa, mas não são todas, e na maioria delas você vai ter que dar aula tanto de literatura quanto de língua portuguesa. Então como que você não vai estudar gramática? Não é possível. Bom, agora vamos para algum livro de literatura, já que estamos falando dela. Na área de letras, quando nós estudamos literatura, nós partimos de um estudo cronológico, ou seja, nós começamos estudando a formação da literatura brasileira, e aí nós vamos avançando à medida que o tempo avançou até chegarmos na literatura contemporânea, que é a literatura produzida nos dias de hoje. E para isso você vai precisar de um livro que traga ali um panorama de cada período, movimento, momento, escola e afins. E para isso eu recomendo muito este daqui, que é o História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Este é um dos livros mais completos que nós temos no Brasil nesse sentido mais historiográfico, de panorama, de linha do tempo, e nós trabalhamos muito com ele nas aulas de literatura brasileira na minha graduação. Vou ler aqui para vocês o sumário para que vocês tenham uma ideia. E novamente, dentro de cada capítulo há as várias subdivisões, mas eu vou ler somente o nome do capítulo só para a gente ter ali uma dimensão. Então começa com a condição colonial, 2, ecos do barroco, 3, Arcádia e ilustração, 4, o romantismo, 5, o realismo, que é o meu favorito, depois o simbolismo, 7, pré-modernismo e modernismo, 8, tendências contemporâneas. Completíssimo, mais de 500 páginas. Só lembrando que eu vou deixar o link de cada um deles ali no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E eu peço gentilmente que sempre que vocês comprarem algum livro pela minha indicação, também utilizem o meu link, porque aí vocês contribuem com o canal sem pagar nada mais por isso, e é uma forma de incentivar a criação de conteúdo por aqui. Dito isso, vamos para o próximo. Também da área de literatura, mas agora
falando de texto literário. Não há a menor possibilidade de você sair da faculdade de letras português sem ter lido Dom Casmurro, mesmo que seja nesta edição tenebrosa que eu tenho. Mas vou falar algo bem sincero para vocês. Não importa a edição que vocês tenham quando o livro é da literatura brasileira. Ah, mas tem as notas de rodapé. Ah, mas tem os textos complementares. Sim, e eles são legais, mas não são indispensáveis, sabe? Porque vocês podem pesquisar na internet artigos científicos das mais diversas universidades do Brasil trabalhando com o livro que vocês leram. Então, o importante mesmo quando nós falamos de literatura brasileira é que o texto esteja completo e que não tenha erros de digitação, porque de resto, você tendo o texto ali na íntegra está valendo. Até porque, como um estudante da área de letras, você não pode se contentar com aquele texto de 2, 3 páginas que está ali na introdução do livro, com aquelas notas de rodapé de uma linha a cada 20 páginas. Então, isso não é tão relevante assim. Claro, se você puder escolher entre o livro que tenha tudo isso e entre o livro que não tenha, óbvio que você deve escolher aquele livro que tenha. Mas o que eu quero dizer é que se você não tiver condições financeiras de investir numa edição de Dom Casmurro muito completa, cheia de informações extras, que custe, sei lá, 50, 40 reais, não tem problema. Você pode ler uma dessa daqui que foi R$2 e está tudo bem. Claro que quando falamos de livros traduzidos, aí o assunto muda, porque aí temos que nos preocupar com a qualidade da tradução. Mas voltando aqui ao foco dessa conversa, professor de literatura, na escola, os teus alunos sempre irão te perguntar: ah, professor, mas o que você acha? Será que a Capitu traiu ou não traiu? Imagina a decepção desse teu aluno ao saber que você não leu o maior clássico da literatura nacional, o livro mais importante do autor mais importante do país. Então sim, a leitura de Dom Casmurro é essencial. Vejam, eu não estou dizendo que vocês têm que ler a obra inteira de Machado de Assis. Não é isso. Apesar de que seria uma boa ideia. Mas o básico precisa ser lido. Então é isso. Se eu tivesse que indicar uma história de ficção, seria essa. Você não pode sair do curso de letras sem ter lido Dom Casmurro. Eu já falei aqui, então, da história concisa da literatura brasileira, que foi um livro muito importante nessa questão de panorama, mas quando nós falamos de letras português, nós não estudamos apenas a literatura produzida no Brasil, nós também estudamos as literaturas produzidas em outros países que falam a língua portuguesa, principalmente a literatura de Portugal, porque querendo ou não, nós fomos colonizados por Portugal, então a história de Portugal está entrelaçada com a história do Brasil. E nesse sentido, é claro que isso vai refletir na literatura e é interessante, portanto, que você também tenha um livro que vai trazer ali um estudo cronológico da literatura portuguesa. Então eu vou recomendar para vocês o mais utilizado, que é a literatura portuguesa do Machado de Moisés. E vou ler aqui brevemente também o sumário para que vocês tenham um entendimento da estrutura e da importância do livro. Então, depois da introdução, começamos lá com o trovadorismo. Temos então as cantigas de amigo, de maldizer, cantiga de escárnio, cantiga de amor, humanismo com Fernão Lopes, os cancioneiros também, classicismo com Luís de Camões, a literatura de viagem, há vários outros nomes aqui também, eu só estou mencionando os que eu mais estudei. Depois, o barroco, o Padre Antônio Vieira, Francisco Rodrigues Lobos, arcadismo, os poetas da Arcádia Lusitana, Boccagi, romantismo, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, realismo, Eça de Queiroz, meu autor favorito de Portugal, Cesário Verde, Teófilo Braga, simbolismo, Eugênio de Castro, Antônio Nobre, Camilo Peçanha, modernismo, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Flor Bela Espanca, Miguel Torga. Nossa, são tantos nomes conhecidos aqui. Enfim, é um grande livro. E este é o livro principal para entendermos a estrutura, a ordem, a cronologia da literatura portuguesa. Mas o Machado de Moisés também tem este outro aqui, que é a literatura portuguesa através dos textos. Aquele é o mais utilizado, mas este daqui também é bem interessante, porque ele vai trazer fragmentos literários para explicar alguns momentos ali da literatura. Claro, se você puder investir nos dois, ótimo, mas se não puder, recomendo apenas a literatura portuguesa. E é até legal falar dos dois para que vocês não se confundam aí na hora de comprar.
Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo sobre por onde começar a literatura portuguesa e naquele vídeo eu falei bastante desses dois livros. Bom, agora da área de linguística, um livro do qual vocês não vão fugir é o Curso de Linguística Geral do Saussure, o famoso Laranjinha. O Saussure é considerado o fundador da linguística moderna. Ele revolucionou os estudos da linguagem e mesmo que muitas ideias dele tenham tido diversos desdobramentos, hoje em dia é fundamental conhecer as ideias fundadoras. Esse é um livro relativamente curto, ele tem cerca de 300 páginas e costuma ser um livro que nós lemos inteiro na faculdade. Na questão de livros teóricos, eu acho que esse é um dos poucos, porque na maioria das vezes nós lemos fragmentos, capítulos, artigos, mas este livro, pelo menos no meu curso, foi trabalhado inteirinho. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de curti-lo se gostaram, se inscrevam no canal se forem novos por aqui e vou deixar aí também como recomendação para vocês um outro vídeo que eu gravei sobre os 30 livros mais lidos no curso de letras.